Meus amigos, minhas amigas, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal O Semeador. Hoje nós vamos refletir juntos o capítulo 3 do livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos, na psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Primeiras pregações. Nesta narrativa, nós vamos voltar ao tempo. Aliás, eu convido todos que estão ouvindo a voltar ao tempo comigo. Vamos entrar no túnel do tempo e viajar um pouco. E vamos ver as primeiras pregações do nosso Mestre Jesus, os primeiros discípulos que ele recrutou para ensinar o seu Evangelho, ou seja, a Boa Nova. E neste momento estamos na antiga Judéia. Estamos vendo Jesus sentado como um peregrino comum nas proximidades do templo. Ele foi notado por um grupo de sacerdotes que estava passando pelo local e se sentiram atraídos pelos traços formosos e pelo olhar lúcido e profundo do nosso mestre. Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do nosso mestre e dirigiu-lhe a palavra com um tom de orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Jesus com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada gargalhada e ironia. Que pensas tu que vem a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em suas mãos? Revidou Hanã. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante esta difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido ou ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente, esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma ou Atenas? Conheço a verdade, disse o mestre convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Sei qual é a verdade do meu Pai que estás no céu, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e dirigiu-lhe um sorriso profundo de desprezo e saiu caminhando duro e foi embora com atitude de orgulhosa superioridade. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná,
Jesus chegou à cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse lá à sua espera. Chegou rapidamente às margens do Tiberíades e se dirigiu a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão conhecesse a todos. A manhã era bela no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os zeloeiros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude, dispondo suas barcas inteligentemente, jogavam as redes na água para iniciar a pescaria do dia. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrava de tê-lo visto nas proximidades de Betsaida. Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava atônito. No entanto, quase em um só tempo, dando expansão a seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamavam respeitosamente: Sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho. André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: Um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Pedro completou: O lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou o olhar quase ingênuo a Jesus, como se fora uma criança sincera e meiga, desejosa de demonstrar a compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno, como se aliasse com prazer as suas explicações para mais tarde, perguntou generosamente: Quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando um olhar, um sentimento de admiração. Pedro refletia: que homem seria aquele? Onde já escutara aquele timbre de voz carinhoso, de voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam para lembrar, de modo a encontrá-lo em suas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E, sem hesitarem, sem sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou com imensa ternura. O mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: Que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas, seduzido pelo seu suave magnetismo do olhar, respondeu sem demora: Recolho os impostos do povo, devido a Herodes. Quer vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir
as santas emoções que lhe dominavam a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que ofereceram ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde Jesus fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde daquele mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada por árvores verdes, situadas naturalmente junto às águas. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelavam grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturado publicanos, pecadores, com homens analfabetos e simples, ansiosos por ouvi-los. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade como um cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino, magnetizando pelo seu amor. O povo escutava, num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto da cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma de suaves flores e dos arcanjos do paraíso.